falar um pouco sobre cirurgia minimamente invasiva no câncer ginecológico. A gente acaba sendo o Fábio, né, o Bruno, comentado, o entusiasmo que nós temos de cirurgia minimamente invasiva, e na verdade o futuro vai ser esse, né? A cirurgia tem mudado muito, como tudo, né? Nós passamos por uma fase que a anatomia é cada vez mais importante. Estava com o Charles agora, falou anatomy, but anatomy, né? Mas a gente mudou bastante, né? Hoje a gente está talvez na cirurgia 4.0, integração importante de inteligência artificial, as plataformas robóticas têm aumentado cada vez mais, né? Então a cirurgia tem mudado muito. Isso não é diferente na cirurgia minimamente invasiva. Por razões óbvias, a gente tem várias vantagens da cirurgia minimamente invasiva. Principalmente se refere à diminuição de complicações, né? Uma morbidade menor das pacientes, né? Algumas questões muito importantes, o retorno mais rápido das pacientes às suas atividades usuais, mas em oncologia talvez uma das questões mais importantes que o Bruno comentou. Eu devolver essa paciente mais rápido, os nossos colegas da oncologia clínica, eventualmente para a radioterapia, para a complementação do tratamento daquelas mulheres. Mas, por outro lado, a gente tem algumas questões muito importantes em relação a isso, né? Hoje, tudo que a gente vai falar de equidade, inclusão, né? Isso acaba sendo bastante importante. E acesso no Brasil em relação à cirurgia minimamente invasiva acaba sendo um desafio bastante relevante. Estava conversando com a Audrey, com o Bruno, a gente está com um curso de esterectomia para diversas vias de esterectomia, mas ainda é muito limitado no Brasil o que a gente oferece de cirurgia minimamente invasiva em relação à ginecologia e muito especificamente no que se refere a câncer ginecológico. A gente fez um estudo agora junto com o Renato Moretti, com o banco de dados do Einstein em relação à SUS. A gente percebe no Brasil uma mulher brasileira para uma esterectomia, para ser minimamente invasiva, é muito baixo essa chance que ela seja. Mas por cerca de 95% das pacientes ainda são feitas por via laparotômica. Os Estados Unidos passou por esse movimento há um tempo atrás, não as esterectomias abdominais totais, né, mas a gente precisa realmente caminhar muito no Brasil em relação a isso. Câncer de colo do útero, a gente tem mudado bastante o nosso tratamento. Se câncer de ovário, como esse caso do Fábio, mostrou a importância da cirurgia, cirurgias radicais, se discute ou não a cirurgia minimamente invasiva, procedimentos cada vez mais radicais. Câncer de colo a gente tem mudado bastante, né? Casos selecionados a gente tem oferecido cirurgias menos agressivas para essas mulheres, né? E chegou no ponto da gente pensar muito em oferecer cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia robótica. E com alguns estudos mostrando todas as vantagens da cirurgia minimamente invasiva, no que se refere ao menor número de complicações pós-operatórias, né? E até alguns estudos mostrando que os desfechos oncológicos seriam muito parecidos da laparoscopia, a robótica ou mesmo as cirurgias convencionais. Tudo isso eu ia muito bem, né? O Sheldon aqui a endocrinologia ginecológica é muito forte. Nós tivemos o nosso WHI em câncer ginecológico, foi estudo LAC, né? O Pedro Ramires, como investigador principal, vários centros do Brasil em relação a isso, o Reitan, daqui, que agora está no Canadá, participou desse estudo, né? Mas para nossa, não sei se digo surpresa, mas mostrou que aquelas mulheres com tumores de colo do útero, candidatos à cirurgia, que eram submetidos à cirurgia laparoscópica ou robótica, tinham resultados piores oncológicos quando a gente comparava com as cirurgias convencionais. E hoje tem toda uma discussão para isso, né? Mas o próprio NCCN recomenda que aquela mulher que tenha tumor de colo uterino, a princípio, ela deve ser submetida à cirurgia convencional. Óbvio que a gente sempre discute muito se o problema é a técnica ou o cirurgião em relação a isso, mas houve efetivamente uma diminuição muito grande da indicação de cirurgia laparoscópica ou robótica nas pacientes por câncer de colo, né? Em alguns centros importantes, como o MD Anderson, não se faz mais cirurgia minimamente invasiva como Ampron nessas situações. A gente tem refinado as técnicas, o uso de manipulador, algumas técnicas de não ter acesso àquele tumor, a própria conização prévia para melhorar os resultados. Mas está em aberto ainda toda essa questão, né? A gente tem alguns estudos em andamento, né? Mas até então, o que a gente percebe é que efetivamente mulheres com câncer de colo submetidas a tratamento laparoscópico ou robótico, minimamente invasivo, têm resultados piores em comparação à cirurgia convencional. O que tem mudado um pouco seria ter um grupo de mulheres que poderiam operar, evitar a parametrectomia, e talvez nesse grupo de mulheres a cirurgia minimamente invasiva não tivesse um impacto tão grande do ponto de vista dos desfechos oncológicos. Ano passado a gente teve esse estudo, o SHAPE Trial, que tem mudado bastante as nossas condutas em relação a isso. Pacientes com menos de 2 centímetros, menos de 1 centímetro de vazão estromal, poderiam dispensar a parametrectomia nesses casos. E mais importante, o SHAPE Trial, grande parte dessas mulheres, ele iniciou antes dos estudos do LAC. A gente percebe que grande número dessas mulheres foram submetidas à cirurgia minimamente invasiva, com resultados sem diferença em relação
o que a gente imagina dos dados que a gente tem em relação à cirurgia convencional. Mas o fato é que nesse grupo de mulheres com sinais de baixo risco e de bom prognóstico, a princípio seria aceito a gente evitar a parametrectomia. E mais uma vez, hoje nós temos DIODI 278, que nesses casos a cirurgia minimamente invasiva não fez diferença em relação às pacientes. Então hoje está em aberto, né, a cirurgia minimamente invasiva em relação a câncer de colo, mas talvez nesse grupo de pacientes, né, a gente segue os critérios do SHAPE, a gente poderia usar a cirurgia minimamente invasiva. E o que tem ajudado bastante em relação à cirurgia minimamente invasiva, óbvio, você pode fazer procedura convencional, mas a possibilidade da biópsia de linfonodo sentinela, né, que facilita realmente bastante. A gente segue protocolos específicos em relação a isso, porque a gente percebe hoje, né, seguindo toda essa questão da biópsia de linfonodo sentinela, que grande parte dessas mulheres, né, vão se beneficiar de não serem submetidas a uma linfectomia total para câncer de colo. Então hoje também bastante aceito, a gente tem vários estudos de colo 2, tem vários estudos novos, né, agora do Cibula, que foi publicado agora na ASCO, que a gente vai poder adotar biópsia de linfonodo sentinela em câncer de colo. Então o câncer de colo ainda tem aberto algumas questões, mas já está caminhando para pacientes de bom prognóstico a gente poder oferecer cirurgia minimamente invasiva. Endométrio já é o contrário, né? Aqui sim a cirurgia minimamente invasiva chegou para ficar e sem muita dúvida em relação a essa questão, né? E talvez seja o paciente que a gente mais queira evitar uma laparotomia. Pacientes obesos, hipertensos, com algumas comorbidades, né, que a gente sabe do impacto de cirurgia aberta para câncer de colo. Não é nenhuma novidade em relação a isso, mas o que eu acho bastante interessante, em 2005, há 20 anos atrás, esse é o Javier Magrina, que naquela época, há 20 anos atrás, ele já falava que o tratamento padrão de cirurgia seria cirurgia minimamente invasiva para paciente de câncer de endométrio. Então, o câncer de endométrio, a gente tem acumulado cada vez mais evidências para isso. A gente tem 2 estudos pivotais mostrando isso, né? O LAP2, né? O LACE Trial, que mostram realmente, em comparação à cirurgia aberta, a cirurgia minimamente invasiva traz os mesmos bons resultados oncológicos com a menor morbidade para essas pacientes. As meta-análises confirmam toda essa questão, inclusive as orientações do NCCN. O que a gente tem relativamente mais novo é que, quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, a gente fala em laparoscopia robótica. Mas talvez robótica seja um ponto bastante importante para essas pacientes, especialmente essas pacientes idosas, pacientes mais obesos e com comorbidades. E se a robótica é boa ou ruim, isso tem toda uma discussão para isso. Mas vocês sabem que a robótica foi liberada pelo FDA nos Estados Unidos em 2005. O que a gente via até 2005, se eu tivesse uma mulher americana com câncer de endométrio, a chance dela ser submetida a uma cirurgia minimamente invasiva era por volta de 5%. Com a robótica, hoje provavelmente 95% das pacientes são submetidas à cirurgia robótica. Então a robótica trouxe efetivamente a cirurgia minimamente invasiva, não só para oncologia, mas muito especificamente para o câncer de endométrio. E esses dados a gente viu em outros países europeus a respeito disso. E mesmo mulheres de alto risco, né, pacientes com a faixa etária mais avançada, pacientes obesas, né, ou mesmo pacientes de alto risco, a gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva tem várias vantagens em relação à cirurgia convencional. E outra questão importante também, aqui também mudou bastante, que a cirurgia minimamente invasiva traz esse benefício, eu evito linfanectomia desnecessária nas pacientes. O conceito de biópsia de linfonodo sentinela a gente tem bastante evidência, né, mostrando que aquelas linfanectomias padrão que a gente tinha antes em câncer de endométrio, hoje a gente substitui por biópsia de linfonodo sentinela, seguindo todos os protocolos, especialmente do slow catering. E com a taxa de falso negativo muito baixa. Então hoje, cirurgia minimamente invasiva é uma realidade para câncer de endométrio, associada à biópsia de linfonodo sentinela, mesmo em pacientes considerados de alto risco. E para terminar, né, a questão do câncer de ovário. Foi comentado aqui antes, a gente sabe o papel da laparoscopia, eu gostei muito daquele slide do fim, mostrando a jornada de pacientes com câncer de endométrio. Então, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer em relação a essas mulheres, né? Óbvio, é o padrão em relação à abordagem de massa anexial, né? A gente não tem dúvida em relação a isso, mas talvez seja um critério bastante importante da laparoscopia para a definição de critérios de ressecabilidade. A gente mostrou o PCI, que ele mostrou no caso anterior, às vezes a gente utiliza a Ana Fagotti, mas para definir se aquela paciente é candidata ou não a uma cirurgia primária para citorredução é bastante importante, né? O tratamento padrão, de uma forma, na maior parte das vezes, ainda é laparotomia, especialmente são cirurgias um pouco maiores, o acesso a toda a cavidade, especialmente, a gente tem algumas limitações, tem vantagens e desvantagens de cirurgia minimamente invasiva, né? Mesentério,
a questão de multicompartimental, mas o fato é que a gente tem várias evidências, né, já mostrando para casos selecionados a possibilidade tanto da abordagem minimamente invasiva para câncer de ovário, né, primária, ou laparoscopia robótica, ou mesmo nas citoreduções de intervalo. Mas ovário, como foi bem comentado aqui, né, se eu tiver que dar uma dica para isso, centros de alto volume, com cirurgiões experientes, né, num contexto multidisciplinar. Isso a gente muda a realidade em relação ao prognóstico de câncer de ovário das pacientes. E câncer de ovário, o que foi definido aqui antes, né, personalização em relação a essa tomada de decisão. A cirurgia está mudando, né? Hoje as plataformas robóticas, hoje a gente tem, fiz o último levantamento, a gente tinha 16 plataformas robóticas disponíveis no mundo em relação que seria possível para cirurgias intraabdominais de órgãos sólidos, né? Então a gente está aumentando cada vez mais. E recentemente, né, a primeira cirurgia hoje é uma esterectomia autônoma, né? O nosso papel como cirurgiões, a gente imagina que vai durar um tempo, né? Mas a inteligência artificial chegou, né? Está aí para ficar, né? A gente não tem dúvida em relação a isso. Já teve a primeira esterectomia autônoma por via robótica, utilizando inteligência artificial sem participação do cirurgião, né? Então, a gente espera que isso vai demorar um pouquinho, né, em relação a essa questão, mas os avanços caminham cada vez mais, né? E a cirurgia minimamente invasiva é uma realidade, né? E provavelmente vai ser cada vez mais ampliado. E com outras vantagens, não só em relação ao paciente. A telecirurgia, né, talvez seja a última fronteira do ponto de vista de a gente diminuir as desigualdades e equidade em relação ao tratamento de uma forma geral. Então a mensagem é essa, né? Colo do útero, algumas dúvidas ainda, mas com algumas aplicações muito importantes. Se refere à preservação do futuro reprodutivo ao paciente de baixo risco, endométrio padrão ouro e ovário para casos personalizados em relação à indicação de cirurgia minimamente invasiva. Obrigado.